A cirurgia da obesidade pode significar uma grande revolução, transformação na vida de qualquer pessoa. Mas o sucesso da cirurgia depende de uma série de fatores. Nós vamos saber agora como evitar o reganho de peso e manter o sucesso do procedimento. Atenção para esses números. No Brasil, 60% das pessoas estão acima do peso. 30% delas, 30% da população está obesa. Números, inclusive, que crescem a cada dia, não é, doutor Henrique Macambira? Por isso que eu sempre faço questão de estar aqui no consultório do doutor Henrique para conversar sobre obesidade, sobre a cirurgia da obesidade, enfim, os meios que as pessoas utilizam para reverter esse problema. Porque meios para alcançar a obesidade são muitos, né, doutor? Agora, para reverter, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. E, Natália, você tem razão. A obesidade hoje é caracterizada como um distúrbio epidêmico, na realidade é uma doença epidêmica, porque a obesidade ela piora ou traz uma série de condições de doenças como diabetes, hipertensão, que são responsáveis por uma grande quantidade de mortes no Brasil. Isso sem falar de aumento de risco de câncer, refluxo, que é uma doença muito comum no mundo, gordura no fígado e por aí vai. Então, sabemos que são vários fatores, né, que contribuem para isso: alimentação, sedentarismo, estresse. Como nós falamos, nós temos uma palestra mensal sobre cirurgia de obesidade lá no Complexo São Mateus, e lá a gente chama atenção para o que aconteceu no mundo, né? O ser humano levou cerca de 1 milhão de anos na sua evolução, digamos, do macaco até aqui. Só que em 30 anos, 40 anos, houve uma grande revolução na indústria alimentícia, na qual o sal se tornou mais presente, o açúcar se tornou mais presente, às vezes de forma até dissimulada, e a gordura hidrogenada, na verdade a gordura trans, a gordura trans. Isso tudo contribui muito para a formação da obesidade. E como você falou agora há pouco, sedentarismo. Hoje a gente vive uma época de violência que não dá mais para você ficar fazendo as atividades ao ar livre tão tranquilamente, né? Bom, tem muitos pontos sobre a cirurgia da obesidade que a gente gosta de conversar e conversa sempre. Hoje eu queria focar em alguns que são importantes. O primeiro deles é o momento certo para operar, ou melhor, o peso certo. A gente sabe que quanto menos essa pessoa tiver obesa, né, quanto menos peso, melhor o resultado da cirurgia. Mas como é que fica isso quando a pessoa não consegue emagrecer, por exemplo? O senhor recebe muitas pessoas com esse questionamento aqui no consultório? Muito frequente, mas costumamos falar que a obesidade, o tratamento inicial, o tratamento clínico, com a nutricionista, endocrinologista, até porque existem doenças endocrinológicas que podem levar à obesidade. E uma vez isso não tendo sido conseguido, o paciente deve nos procurar. Agora, quero lembrar a população que é uma das discussões que nós temos internamente dentro dos cirurgiões bariátricos, dentro do grupo de cirurgiões bariátricos. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e nós temos sempre essa discussão: quando fazer a cirurgia? Para nós, nós consideramos a obesidade uma doença crônica, uma doença progressiva, degenerativa. E essas características, um tipo de doença desse, você não pode esperar a doença ficar muito grave para resolver fazer o tratamento. Infelizmente, uma boa parcela das pessoas que nos procuram já nos procuram com um grau de obesidade extremo. E aí, logicamente, o resultado dela não vai ser tão bom quanto aquele que faz a opção de fazer a cirurgia mais cedo. Muitas vezes porque já tem tentado emagrecer e não conseguiu, né? Já passou por essas etapas e não obteve êxito. Sem dúvida, a gente só pode indicar a operação se o paciente realmente tentou. Aquele que vem com o intuito de ser um procedimento mágico, bom, eu vou me operar, daí vou engordar, aliás, e se eu engordar, eu vou só me operar e vou ficar magro. Esse até a cirurgia não deve ser indicado naquele momento, porque ele não entendeu que ele faz parte do tratamento. Ele tem que fazer a parte dele. O psicológico tem que estar preparado para isso, né, doutor? Isso, a parte emocional... Não pode queimar etapas. De maneira nenhuma. Se você vai queimar alguma etapa, todas as equipes bariátricas de grande qualidade têm um time que assessora esse tratamento.
psicólogo, psiquiatra, nutricionista, endocrinologista, fonoaudiólogo. Então, todo esse pessoal é porque nós encaramos a obesidade como uma doença muito perigosa e uma doença crônica. Estamos falando com um integrante de um grande grupo. Já são quantas cirurgias realizadas pelo CITO, doutor? 4.500 cirurgias já. 4.500 sem nenhum óbito. Graças a Deus. Doutor, então a pessoa chega ao consultório, como é que é essa questão do índice de massa corpórea? O índice liberado para a cirurgia? Bem, essa também é digamos assim, um ponto delicado, porque para quem lida com obesidade, e o paciente estando dentro desse critério, já tendo tentado vários tratamentos, quanto mais cedo esse paciente, logicamente, depois de avaliado pelo endocrinologista, puder ser liberado para realizar a cirurgia, tanto em termos de idade quanto em termos de grau de peso, melhor vai ser o resultado, porque é simples, é só imaginar qualquer tipo de doença. Você pega a doença no início, você tratar, o resultado, a facilidade do tratamento, até o entendimento da família em relação àquele tratamento vai ser mais fácil. Então, você pega um paciente que já vem com muito pesado, a família toda obesa, ele já com muito tempo de obesidade, o tratamento vai ser bem mais difícil e logicamente vai ser mais penoso para aquele paciente. Então, se você vem tentando emagrecer, não tem conseguido e quer realizar a cirurgia, nada melhor do que conversar com o profissional e tirar todas as dúvidas, né, doutor? É a melhor forma, porque é complexo até a questão da indicação. Às vezes a pessoa tem um índice de massa corporal, está tecnicamente, aparentemente apta para realizar a cirurgia, mas quando vem para conversa com a gente tem que indicar naquele momento, mas pelo menos dizer que tem que esperar um pouquinho para poder realizar a operação. Doutor, outro assunto que gera muita dúvida também é o reganho de peso, né? Qual o reganho considerado normal? A partir de quanto tempo a pessoa passa a ganhar peso novamente? Como é que é essa questão? Existem várias técnicas cirúrgicas, cada uma tem uma particularidade em relação ao tanto de peso que a pessoa vai perder. A cirurgia mais realizada no mundo é o bypass gástrico, que popularmente aqui no Brasil nós chamamos de redução de estômago. Cerca de 75% do excesso de peso na redução de estômago o paciente elimina, ou seja, vai ficar um pequeno excesso, Natália. O que é que decorre disso aí? As pessoas às vezes acham que vão se operar e vão ter que atingir aquele peso que uma pessoa com corpo perfeito vai ter. Bom, pode ficar, mas a maior parte da pessoa vai ficar com um pouco de excesso. A gente considera errado quando esse excesso se torna maior do que 50% do peso dela. Aí a gente já considera esse paciente com alto risco de retornar ao grau de obesidade. Que a pessoa pode fazer para evitar esse reganho, doutor? Quais são os cuidados, quais são as orientações? Natália, por incrível que pareça, a gente vai voltar ao início do que você colocou aqui na entrevista. É porque no Brasil e no mundo, a maior parte da população está acima do peso. Bom, esse é um dos fatores. Então, o referencial hoje da maioria das pessoas são aquelas pessoas mais cheinhas. Porque já que a maioria está cheinha, então o meu referencial visual vai ser aquele. Uma das coisas que eu peço sempre para os meus pacientes fazerem é dar uma olhada em pessoas que eles consideram que tem um corpo bonito. Na internet é fácil hoje em dia você ver essas imagens e digitar peso e altura para procurar um referencial normal. Então, esse tipo de conduta, a família também tem que participar, porque é muito comum o paciente estar perdendo um peso, nos 6 primeiros meses a pessoa perde um peso muito rápido e muda a forma. Ele é redondinho, depois ele vai ficando com o corpo mais afilado. Aí a família chega e diz, não, chega, tá bom, eu acho que você já vai ficar muito bem desse jeito, toma cuidado para não ficar magro. Ora, a pessoa tem uma doença crônica, com características de um vício, é uma coisa difícil de ser tratada e a família, em vez de apoiar, não entendeu a mensagem, em vez de deixar na mão das pessoas que entendem, nutricionista bariátrica, cirurgião bariátrico, endocrinologista, aí resolvem tomar as condutas, olha, não, seu peso é bom, é aqui. E daí aquela pessoa, em vez de atingir o peso melhor que a gente gostaria, que é quase
80% de perda do excesso de peso, não é do peso total, o pessoal dá em torno de 35% a 40% do peso total. Aí o que é que ocorre? A pessoa para antes. Se ela para antes, para ela reganhar vai se tornar bem mais fácil. Lógico que vários outros fatores emocionais, os fatores sociais, o ambiente, né? Anteontem, na realidade, teve um grupo de amigos aqui que criou uma comunidade, achei aquilo muito interessante e valoroso, dei os parabéns para eles, porque eles se ajudam mutuamente dentro dessa comunidade, e isso, como eu falei, a obesidade tem um quê? Um tipo de vício. Então, se tem um grupo ajudando, fora a família, fora os outros amigos do trabalho, isso é espetacular. Então, a gente valoriza muito esse tipo de atitude. Doutor, inclusive nós tocamos nesse assunto há pouco tempo aqui no check-up sobre a cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica. A maioria das pessoas realmente tem que fazer, né? Bem, devido a essa história de as pessoas só chegarem aqui com um grau de obesidade muito alto, infelizmente a maioria vai precisar, porque imagina a pele, nossa pele é composta por um tecido, uma parte chamada colágeno. Quando ele estica demais, devido ao aumento do peso, aquelas fibras vão romper. Por mais que a esteticista, por mais que o personal trainer trabalhe aquela pessoa, aquelas fibras talvez já não regenerem mais e precisem ser corrigidas. Então, essa sua pergunta é muito pertinente, porque algumas senhoras de 50 anos de idade, com grande obesidade, chegam e dizem: doutor, tenho medo de me operar e ficar flácida. E nós somos muito claros. Infelizmente, vai ficar flacidez. Agora, se você chega com uma moça de 20 anos de idade, sem um grau de obesidade muito alto, provavelmente essa pessoa não vai precisar de nenhum retoque plástico nem nada. Então, Natália, como eu estava falando anteriormente, quanto mais cedo o procedimento, melhor. E sobre a cirurgia plástica, de maneira geral, nós indicamos sim, porque o Brasil é um país que cultiva muito a beleza, o corpo, e, consequentemente, a gente não vai privar as pessoas desse sentido. Nós estimulamos a realização, sim. E temos bons cirurgiões plásticos no Brasil. Eu acho que o time de cirurgia plástica do Brasil, nós somos, assim, campeões. Vem muita gente do exterior operar aqui, porque nós temos cirurgiões extremamente habilidosos. Quanto tempo depois a pessoa pode fazer a cirurgia plástica? Recomendamos por volta de 18 meses, que é quando ocorre uma estabilização do peso corporal. Mas isso é uma média. Vão existir pessoas que estabilizam um pouco antes e outras estabilizam um pouco depois. Então, o importante, doutor, é a pessoa continuar com esse acompanhamento, mesmo depois da cirurgia, para verificar o momento certo para saber se realmente já perdeu tudo que tinha para perder, ter o cuidado com o reganho de peso, tudo isso que a gente conversou agora, não é isso? Isso, eu considero a obesidade uma doença assim tão intensa que eu falo para os pacientes que a nutricionista teria que ser como um médico generalista, aquele médico que você vai de check-up anual durante muito tempo, porque os erros alimentares eles podem voltar. Então, como a nutricionista passa a ver uma vez por ano, ela vai corrigindo aqueles desvios que podem existir depois do primeiro ano de cirurgia. E a cirurgia não pode ser refeita? Boa pergunta. Muitas vezes ocorre essa dúvida, né? A pessoa diz: doutor, mas posso é porque... operar, engordar e depois operar de novo, e depois engordar de novo e operar de novo? Pois é. Aí tchau o estômago, né? Pois é. Então, se isso fosse viável, não existiria necessidade de nem se tentar nenhum tratamento para cirurgia, para obesidade, bastava a pessoa ser operada. Só que isso não existe. Na realidade, as pessoas que reganham peso, houve uma falha dela, da família, houve uma falha... Pode ter havido alguma falha da cirurgia, mas eu lhe sou sincero, Natália, os casos que são vistos, em geral, é uma falha dessa questão de não ter entendido que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Alguns vão precisar mais, outros vão precisar menos, mas reoperação, boa população ficar certa disso. Os índices de sucesso são muito pequenos. E pode ser feita? Pode ser feita, mas os índices de complicações dessas reoperações, eles são muito altos. E daí a pessoa tem que entender que às vezes não vale a pena. Agora, lógico, mediante uma boa avaliação do profissional que está atendendo aquele paciente. Mas pode ser refeita só mais uma vez? Não, na realidade, Natália, isso é questionado. Dependendo do que aconteceu, se a cirurgia dele, que inicial que ele fez, está perfeita, tecnicamente eu nem digo que realize outra operação, porque ele só vai ter efeitos colaterais com uma perda de peso mínima. Então o paciente ele tem que aceitar que ele participa desse processo e
tem que imaginar o seguinte, veja só, se existisse uma cirurgia que nos protegesse, você que está com o corpo normal, eu, protegesse qualquer pessoa da obesidade, ou seja, liberássemos para nós comermos tudo. Bom, eu sou chocolatra, eu comer 1 quilo de chocolate por dia, todos os dias ao longo da minha vida e não engordar, todas as pessoas fariam. Mas isso não existe, não existe, não existe. Doutor, e já aconteceu da pessoa voltar até o mesmo peso de antes da cirurgia ou não? Existem relatos na literatura. Aqui no consultório, alguns pacientes tiveram reganho de peso, eles não chegam a atingir um reganho que nós chamamos de um reganho próximo ao total. Ele chega próximo ao peso. Aquele cara que tinha 140 quilos estabiliza com 128, 130 quilos. Bom, de certo modo ele acha que foi positivo porque ele não está engordando, na verdade perdeu um pouco. Mas pra gente, a gente considera um sucesso. E o percentual de pessoas que conseguem perder bem e manter esse peso? Essa é a maioria, por isso que a cirurgia é tão procurada. Mais de 90% dos pacientes conseguem ter um excelente resultado com a operação. Então a operação continua sendo, a escolha, logicamente depois de tentar o tratamento clínico, definitivo para a realização da perda de peso, ou seja, para você ter sucesso na sua perda de peso. É isso aí, então, o importante é você se conscientizar de que tem um momento certo para realizar a cirurgia, procurar os melhores profissionais, os grupos capacitados para realizar essa cirurgia e entender que a cirurgia tem que ser feita também na mente, não é, doutor? Que você é importantíssimo em todo esse processo e tem que colaborar para que os resultados sejam duradouros e que sejam os resultados que você sempre esperou. Muito obrigada, doutor. Eu tenho certeza que essa entrevista foi muito esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade. A ideia é exatamente a gente poder estar colaborando para cada vez as pessoas poderem ter mais acesso às informações contra essa doença que é a obesidade.